Seja bem-vindo ao nosso TerraCast, podcast da Goa, focado em assuntos relacionados a fruta, verduras e hortaliças. Afinal de contas, nós da Goa temos o nosso foco em vocês, agricultores e produtores dessas culturas como alface, tomate, batata, cebola, beterraba, maçã, uva e por aí vai. Hoje aqui comigo no nosso segundo TerraCast, aqui comigo eu que sou o Marco Antônio da Goa, gerente de marketing da Goa Brasil. Eu estou aqui com meu amigo Marco Antônio dos Santos, o meu xará, ele que é da Rural Clima, um parceiro nosso, agrometeorologista, que vem falar pra gente se vai chover, se não vai chover, se vai dar geada, se não vai dar geada. E esse momento que é oportuno, né, xará? Ontem foi o primeiro dia de São João, né? Para quem é devoto de São João, e dizem que o primeiro dia mais frio do ano costuma ser o dia de São João. E foi mesmo, né? E foi mesmo, né? Foi mesmo. Xará, obrigado por você estar aqui com a gente. É uma honra tê-lo aqui conosco, no nosso segundo TerraCast. Vou passar a palavra para você se apresentar rapidamente. Marco, xará, né? Cara, é uma honra estar aqui com vocês, aqui no TerraCast, para a gente falar um pouco de clima. E olha, realmente tivemos uma semaninha gelada, né, aqui no Brasil. Com temperaturas bastante frias, tivemos geadas agora nessa quarta-feira, dia 25 de junho. Geadas pegou café, pegou hortaliças, pegou citros, pegou cana-de-açúcar, pegou milho. Então realmente foi um dia muito gelado no Brasil e com muitos impactos, né? Muitos impactos. Eu estava acompanhando, xará, o pessoal do Rio Grande do Sul continua sofrendo, né? Continua sofrendo com o clima, né? Sim. Deu uma chuva bem grande em algumas regiões produtoras novamente lá, né? Eu sei que isso não afeta somente as áreas produtoras de HF, né? Mas também afeta as áreas produtoras de cereais, o trigo, o pessoal está plantando lá, né? Isso causa uma instabilidade num contexto geral agrícola do Sul, né? Marco, se você olhar o Rio Grande do Sul, ele já vem sofrendo já faz uns 5 anos, né? Nós tivemos aí aquelas, desde 2002, com as laninhas que trouxeram grandes secas, a safra 23-24, que foi ao ninho, que foi as enchentes, e agora esse ano que estava indo pelo menos muito bem, né, nessa safra, um pouquinho de perda aqui, um pouco de perda ali, mas estava indo muito bem. Agora na terceira semana de junho veio a chuva, onde os volumes superaram em muitos lugares 600 milímetros acumulados. Isso trouxe muito transtorno. Não só, muitas vezes a gente fala muito na agricultura, que é nosso lado, né? Mas a população urbana também foi muito afetada. E a gente teve relatos que pessoas de granjas, como os frangueiros, né, as granjas de frango, não estavam conseguindo levar os seus frangos para os abatedouros, porque não tinha estrada. As estradas estavam... Isso traz leite. Problema com o pessoal de leite, que é todo dia, quem é do ramo sabe, se não tirar o leite ali todo dia, se perde. E, então isso o Rio Grande do Sul vem perdendo muito nos últimos anos. E uma safra que está se iniciando agora lá, muitos bataticultores, né, vão para o Rio Grande do Sul para produzir as sementes de batata, né, muito em função do frio, né? Sim. E eles são também muito prejudicados, assim, no contexto geral, como todo mundo está sendo prejudicado lá, né, como você disse, não só os centros agrícolas, mas como os centros urbanos. E indiretamente, o que afeta o agro, o que afeta as hortaliças, né, como esses intempéries climáticos, eles também acabam afetando indiretamente o consumidor, que tem uma inflação mais elevada, porque você tem uma produção menor de alimento e a demanda, ela continua, ela não para, né? Ninguém deixa de comer tomate, batata, cebola, o alho. Cara, é o nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia, é o nosso dia a dia. A gente estava ali almoçando agora de pouco, é arroz, feijão, temperos, saladas, carnes, ovos. Não tem, é o nosso dia a dia. Então, assim, quando você tem um impacto nas hortaliças, como foi a geada, o impacto é muito direto, é imediato. Diferentemente quando você tem um impacto na cultura da cana, do café, que muitas vezes leva um ano para a gente sentir os efeitos, né? Não é tão imediato. Mas no caso das hortaliças é de um dia para a noite, a gente perde a oferta,
pede a qualidade e isso reflete no nosso dia a dia, no nosso bolso. E aí afeta o bolso do consumidor final, da dona de casa ali. Exatamente, né, Marcão? O que acontece muitas vezes, aqui nós estamos no Cinturão Verde do estado de São Paulo, né? E, obviamente, o agricultor de alface, por exemplo, ele faz um escalonamento de plantio para que ele consiga produzir Ao longo isso, de né? todo Ao longo do todo ano, né? Mas uma geada dessa, que deve ter afetado, não sei, até te pergunto se afetou esse Cinturão Verde de São Paulo, né, as baixadas, faz com que afete a produtividade, a produção, né, em si, a produtividade e também a qualidade. Exatamente. Então, assim, Marcos, se você pensar, vamos pegar a alface, que é com 30, 40 dias ali o ciclo da... Tudo bem a grosso modo ali, 30, 40 dias é o ciclo do alface. Se ele perde hoje, até ele replantar, até ele voltar, cara, quanto tempo? Isso daí é no mínimo 50, 60 dias. Exatamente. Porque ele não vai conseguir plantar já amanhã. Exatamente. Ele tem que tirar tudo isso, refazer os canteiros, plantar. Então, ou seja, a oferta de que ia estar no mercado hoje só vai estar quando disponível? Exatamente. Daqui 40, 60 dias. Então isso faz uma diferença muito grande. Exatamente. E por mais que ele escalone essa produção, ele acaba tendo um gap dessa semana de algo que estava programado para entregar, que o produto estava quase acabado, né? Ou da semana que vem que estava quase acabado, ou da outra semana, acaba afetando, né? Esse escalonamento como um todo. Mas vamos falar só de alface do Cinturão Verde. Eu queria que você, se você pudesse mencionar, né? Eu vou pensar aqui algumas culturas e regiões que vêm à minha mente aqui, que, pelo conhecimento que tenho, para que você tente nos ajudar a uma previsão de como é que vai ser os próximos 30, 60 dias, né? Vamos lá. O que o produtor pode esperar? Isso aí, a gente sabe que pode fazer um mudar. jogral aqui Vamos agora. fazer um jogral, exatamente. A gente sabe que o produtor, tudo isso pode mudar, né? Está nas mãos divinas, não está na nossa mão. Mas, olhando a previsão, né? O que nós podemos esperar? Vamos começar por uma área mais estável, diríamos assim, uma área do Nordeste, né? Tem alguma coisa diferente lá para esse tomate que está no campo, lá no Nordeste, para essa batata da Chapada, para essa cebola da Chapada, pensando no Nordeste lá como um todo, lá, produtores de melão, produtores de uva, né? Que não pode ter a chuva agora, começam os problemas, né? De doenças ou de pragas. Olha, então vamos começar pelo Nordeste. A previsão agora é de chuvas no Nordeste, principalmente na faixa mais litorânea do Nordeste, que é normal agora, e a Chapada não é diferente. Então há previsões de algumas chuvas para a Chapada agora, isso vai ajudar bastante o produtor ali, principalmente região de Irecê, região de Mucugê, que são áreas muito fortes ali da Chapada Diamantina. Mas no interior do Nordeste, a previsão é de poucas chuvas já a partir de julho, que é o tamanho normal. As chuvas agora vão ficar mais na faixa litorânea do Nordeste. Temperaturas mais elevadas, o que também é normal para essa época do ano. Então tudo isso é agora os próximos 60, 90 dias, né, que a gente vai chamar de o inverno, né? Que agora o inverno começou agora no último dia 20 de junho. Então o inverno lá no Nordeste tem tudo para ser um inverno dentro de uma normalidade. Legal. E eu vou já aproveitar esse gancho que eu falei da normalidade, porque nós estamos sem nenhum fenômeno climático atuando, sem El Niño e sem a Laninha. Neutralidade. Se nós estamos indo para uma neutralidade climática, normalmente o que se espera é o padrão climatológico de cada região. No ano passado, se você se recorda, Marco, nós tivemos uma das maiores secas da história. Tirando o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que ficou embaixo d'água por um bom tempo, mas todo o Sudeste, Centro-Oeste, boa parte do Nordeste, do Norte, tiveram uma das piores secas. Algumas regiões chegaram a ter 180 dias sem registros de chuvas, né? As chuvas parou em abril e voltaram só em meados de outubro. E isso trouxe um monte de consequências para a agricultura e muitos estão sofrendo agora. Veja o caso do café, veja a produtividade da cana, né? Tudo reflexo até do ano passado. E esse ano, isso porque nós estávamos com El Niño, isso é uma consequência. Esse ano, por ser um ano neutro,
há uma tendência de a gente ter chuvas mais regulares aqui no Brasil. Veja que choveu agora, nos últimos dias, né, entre os dias 22 e 23 de junho, choveu no sul, choveu no sudeste, choveu no centro-oeste e alguns registros de chuvas até mesmo na região do Padef, lá em Brasília. Né? Algo incomum para essa época do ano nessas regiões do Brasil. Então, o fato de você ter essa normalidade climática, isso também vai fazer com que o Nordeste tenha um clima mais favorável para chuvas, tanto na faixa leste, quanto também em algumas horas ali na região mais central. Se nós pudermos resumir então aqui a parte nordeste, o produtor de melão, o produtor de melancia que tem ali no sul de Minas, o produtor de irecê, o produtor de cebola, o produtor de batata, o produtor de tomate que está naquela faixa mais acima, o produtor de uva e de manga no Vale do São Francisco, eles podem esperar um ano de neutralidade, o que significa um ano com chuvas para esse inverno regulares. Exatamente. Assim. Essa é a tendência que nós podemos esperar. Exatamente. Então ele tem que, diferente do ano passado, ele tem que se preparar para algumas chuvas que podem acarretar alguns problemas fitossanitários ligados à doença, por exemplo. Perfeito. Esse é um ano que a gente tem falado, até mesmo para o Nordeste, que é um ano de maior pressão para a doença. Exatamente por conta dessas chuvas. E o que está acontecendo muito, e aí até estranho, há 2 semanas atrás, Luiz Eduardo Magalhães, ali, até a região mais do interior, até Irecê, chegou a fazer 15 graus. Cara, 15 graus para essa região do Brasil é muito fria. O pessoal usou blusa lá, né, Xará? O pessoal teve que tirar o casaco que estava guardado há muito tempo, né? Que só usa quando vem visitar o sul. Exatamente. Para usar naquele momento, cara. Porque, então, assim, e isso traz uma pressão maior para as doenças fitossanitárias. Então, se o produtor hoje não tiver essa consciência que é um ano totalmente diferente de 24 e 23, uma maior pressão de doença, ele pode ter frustração na sua safra por conta de não saber que de ter um período de maior pressão de doenças. Legal, legal, Xará. E assim, o que eu aprendi ao longo desses quase 14 anos de profissão é que a agricultura, elas são 25 lições, só que você só aprende uma por ano, né? Então todo ano é diferente um do outro. Exatamente. Essa é a moral da história. Vamos mover um pouquinho para o centro-oeste. Você falou que teve algumas chuvas ali no Padef, e ali o Padef tem algumas produções de empresas um pouco maiores tem empresas também menores, né, produtores menores, né, que produzem morango, produzem alface, para suprir ali, né, região de Anápolis. Daí você também tem tomate indústria, Padef você tem tomate indústria, norte de Cristalina, São João da Aliança, você tem um pouco de alho, você tem batata, você tem cebola, né? Essa região aí, como que fica essa região, Xará? Você comentou que choveu, esfriou, né? Ali é o Cerrado Alto, digamos assim, né, tem uma boa altitude. Que o agricultor e as agroindústrias dessa região podem esperar para esse inverno? Esse agora, em julho, a tendência de um clima seco para lá. Dificilmente iremos ver chuvas nessa região, mas temperaturas com grande amplitude térmica. O que é amplitude térmica? A diferença entre a máxima e a mínima. Então a gente pode ter noites ainda mais frias, principalmente nessas regiões mais altas, muitas vezes abaixo de 18 graus, e dias bastante quentes, onde as temperaturas podem subir até 32, 33 graus. Ou seja, uma diferença muito grande. Isso para a planta é muito ruim, por conta de você ter, durante a noite, temperaturas muito baixas e dias muito quentes. Então isso para a planta, se ela não estiver bem nutrida, bem protegida, né, de pragas e doenças, ela pode não ter o seu maior potencial produtivo. Perfeito. Pode ser que não expresse o seu maior potencial produtivo. Estava faltando essa palavra. Pelo estresse que ela pode sofrer com essa amplitude térmica, né? Exatamente. Perfeito. Então, se ela não estiver bem nutrida fisiologicamente, né? E também toda a parte fitossanitária, se ela tiver qualquer estresse, com esse tipo de amplitude térmica, com esse estresse térmico, ela pode sim sofrer
e aí não expressar todo o seu potencial. Perfeito. E aí nós temos doenças muito importantes ali, doenças de solo, que a depender do ambiente, a gente sabe que aquela região é uma região muito intensa, onde o agricultor chega a fazer 2, 3 safras no mesmo pivô, né, irrigado. E aí você tem risoctônia, você tem fusarium, e são doenças que se expressam, que a umidade você vai ter porque você vai colocar água dentro daquele pivô. Sim. E naquelas baixas, temperaturas mais amenas, essas doenças acabam se manifestando, comprometendo ali o stand inicial, o início do desenvolvimento de culturas, né, como alho, como cebola, como batata, etc. e tal. E é importante que o agricultor faça esse bom uso das tecnologias, né, e um manejo fitossanitário, né, não só fitossanitário, mas um manejo, né, que o respalde, que os ajude, né, para proteger a planta, né? Que hoje, assim, se ele não tiver com toda a planta muito bem, igual a gente, se a gente não tá bem alimentado, com tudo em ordem, né? Qualquer friagem que você pega, cara, você já vai para cama. Perfeito, perfeito. Então a planta é a mesma coisa, a gente tem que pensar na planta como a gente. Se ele não tiver um bom programa nutricional e não tiver um programa robusto fitossanitário, cara, não adianta nada. Ele pode ter o melhor agrônomo, ele pode ter a melhor terra, a melhor semente, tudo que ele não vai ter, não vai expressar o seu maior potencial. Perfeito. E ele é uma região muito intensa, né, Xará? Como eu disse, são culturas, né? Eles rotacionam os pivôs, mas são poucos espaços que eles têm onde não foi introduzida aquela cultura do alho ou da batata. Acho que o alho é um pouco diferente, porque é uma área menor, mas a batata, que tem uma área maior naquela região mais específica, então você acaba sendo obrigado a voltar para aquela área depois de 2, 3, 4 anos, né? Você faz a rotação dela, mas você volta. E o patógeno está lá. O ambiente você acaba criando, que nós vamos ter um ano frio, um ano seco, úmido, normal, né? Mas um ano frio, mais úmido, porque você está proporcionando, você tem que pôr água ali. Exatamente. Esse é o ponto. Não, e fora que é uma possibilidade de já em agosto voltar a chover nessas regiões. A gente está falando de um julho mais seco, mas a segunda quinzena de agosto deve voltar a chover nessas áreas. O que não é tão normal, pelo menos não foi nos últimos anos, né? Exatamente. Então, há uma tendência que as chuvas da primavera, que vem lá no final de setembro e principalmente outubro, ela chegue já no final de agosto. Algo parecido como que foi 2013, 14 e como foi agora, recentemente 2022, onde todos os meses tiveram chuvas e isso trouxe uma maior proliferação de doenças, de patógenos. E o produtor tem que estar ali. E hortaliças, é muito rápido a proliferação. Então, se ele perder uma aplicação da semana, ele não volta atrás. Exatamente. Outra coisa, você está comentando que tem a possibilidade das chuvas se anteciparem, né? Anormal, sei que é neutralidade, normalidade, né? Vamos dizer assim, mas é anormal do que nós vivemos nos últimos anos. E aí aquele produtor de alho, de cebola, que enlera a sua cebola, que enlera o seu alho, deixa ele exposto para secar no final, ele tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vai ter que olhar bem para as previsões. Exatamente, então ele tem que tomar um pouquinho de cuidado. No entanto, um ano propício de chuvas, que favorece doenças, e um julho mais seco, que favorece pragas. Pragas como tripes, pragas como mosca minadora, pragas como mosca branca, né? Entre outras ali que podem também atacar o desenvolvimento da planta. E é muito importante que o agricultor fique ligado nisso aí, não deixe estourar a população, né? Porque assim, uma vez, de tanto, né, andar com vocês, né, doar nos insumos, a gente aprende o seguinte: praga, se você fez uma aplicação errada, ainda dá tempo para você dar uma corrigida. Uhum. Você vai perder dinheiro, mas até dá para você corrigir no dia seguinte. Agora, a doença não dá mais. Não dá. Correto ou não? Exatamente. Você tem que proteger e curar aquilo que está ali. Então, assim, hoje, a gente sabe que o custo de produção hoje está muito elevado. Então, cara, se você quer ter rentabilidade, cara, faça a coisa certa. Exatamente. Use produtos de qualidade, na hora certa. E lembrando que esse é um ano diferente do que foi os outros dois. Não dá para fazer o mesmo calendário de aplicação, não dá para pensar do mesmo jeito que estava pensando nos últimos 2 anos, porque esse é um ano mais úmido, mais frio e com tendências maiores de pressão de doenças. Perfeito, perfeito. Lembrando que
Hoje, dia 24 de junho. 24 de junho. Não, hoje é 25, né? 25 de junho, obrigado. Vou até falar 25. Obrigado por me corrigir. Hoje, dia 25 de junho, né? Nós estamos fazendo esse segundo TerraCast aqui. Vamos mover um pouquinho agora para a região sudeste. Vamos falar do sudeste? Vamos falar do estado de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro? Vamos falar lá, porque você tem uma safra de tomate no Espírito Santo, você tem ventos e umidades ali, você tem uma região produtora de tomate, tem uma região cafeeira também, tem uma região de produção de mamão, mas você tem uma região de tomate ali, né? Ali na Venda Nova Imigrante, aquela região, né? E ali vai ter muita chuva. Exato. E aí então, umidade, temperatura. Como é que fica a temperatura nessa região, pessoal? É o seguinte, tem um outro ponto que está chamando muito a nossa atenção, que é o seguinte, muito se fala no El Niño e na Laninha, que são dois fenômenos climáticos que ocorrem no Oceano Pacífico. Porém, quem manda muitas chuvas, principalmente no Rio de Janeiro, Espírito Santo, zona da Mata Mineira e até mesmo em São Paulo, é muito mais o Atlântico. Por que o Atlântico? Porque onde as águas do Atlântico estiverem quentes, é onde os corredores de umidade das chuvas vão se formar. E diferentemente do que nós vimos o ano passado, ou nos últimos 2 anos, que nessa época do ano, toda a faixa litorânea aqui do Sudeste, desde o Paraná até o Nordeste, estava muito fria. Isso impedia que as frentes frias avançassem. Esse ano está muito quente. Toda essa faixa, todo esse nosso litoral está muito quente. Então isso vem favorecendo o avanço das frentes frias. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, eu não descarto a possibilidade de mais 2 episódios de chuvas em julho. E Rio de Janeiro e Espírito Santo, por ter uma característica ainda mais próxima, né, geograficamente do litoral, do oceano, essas são regiões que deverão receber chuvas ainda mais regulares. Xará, eu estou pensando aqui, é muito importante para o agricultor de Espírito Santo, produtor de tomate, ele está atento não só à fitóftora, né? A fitóftora, aí a condição favorável, me permita... eu sou filho de bataticultor, né? Pelo menos por um tempo ele plantou batata, meu pai plantou bastante batata. Então, nós temos ali o que ligava o alerta dele, o alerta, era aquela serração, né? Ou aquele chuva de inverno, né? Vamos dizer assim, né? Aquela chuva fina de inverno, né? Isso é muito favorável para a fitófora. E aí, o que liga o alerta de um produtor de tomate, ou até mesmo de um bataticultor também, ou de outras produções de hortaliças, para a bactéria, por exemplo, é as temperaturas oscilando, né? Você tem aquela serração, a chuva, né? E aí você tem chuva forte, você abre porta de entrada para uma série de coisas, ou pragas podem abrir porta de entrada para uma série de coisas, e aí a bactéria, a Xanthomonas, ela entra, né? Ou você tem aquele clima ameno, aquela chuva de serração, e aí a fitóftora entra, ou a alternária entra, né? Vamos dizer assim. Esses episódios, nós podemos esperar eles com mais frequência do que o ano passado ou menos frequência? Não, mais frequência. Mais frequência, né? É lógico que a temperatura no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, ela não vai oscilar tanto, né? Por conta até de geograficamente mais próximo do oceano, então a oscilação térmica não é tão alta. Amplitude, que você explicou lá de Brasília. Eu falo assim, mas vamos falar, a amplitude térmica não é tão grande como no interior do Brasil, quando você está mais para o interior do Brasil, tipo Brasília, que a amplitude térmica, por conta da continentalidade, é maior. Porém, você tem mais chuvas, mais episódios de chuvas. Se você tem mais episódios de chuvas, horas mais fortes, horas mais serraçãozinha, cara, isso é uma porta de entrada gigantesca para doenças. Diferente do que foi ano passado. Bem diferente. Bem diferente. Então, Marcos, esse é um ano onde o produtor, Espírito Santo, Rio de Janeiro, vai ter que tomar cuidado. E para São Paulo é ainda pior, porque além das chuvas, você tem amplitude térmica, diferente do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, atenção você, produtor de tomate, de alface, de batata, de hortaliças, de maneira geral, de frutas, dentro do estado de São Paulo. Atenção você ao recado aqui do Marcos, aqui, que ele está passando para a gente. O que é? O estado de São Paulo,
principalmente Cinturão Verde, regiões de batata de Casa Branca, Aguaí, né? Toda aquela região que são... Itapetininga, sudoeste de São Paulo. Ali você vai ter grandes amplitudes térmicas, que é madrugadas mais frias e dias quentes. E chuvas mais recorrentes, diferentemente do ano passado, cara, não preciso nem falar o que vai acontecer esse ano. Cuidem com uma maior proteção, né? Esse é o recado aí para o agricultor. E se você pensar, você pode ter 1 ou 2 episódios de chuvas em julho. E a segunda quinzena de agosto, a chuva já se consolidando, cara, você não vai ter estresse hídrico. E o que o fungo gosta? O que a planta gosta? Exato. Estresse hídrico. E seca. Seca. Exato. Para não entrar, certo? Para não se proliferar. E aí, se você tem um ambiente úmido, cara, isso é um prato cheio para o esporo proliferar. Perfeito, perfeito, Xará. É importante que o agricultor vá construindo as camadas sempre que possível de proteção da planta, utilizando as tecnologias que ele dispõe, né, para mitigar essas percas, né, e para que ele consiga explorar o máximo de potencial produtivo dessas frutas, dessas hortaliças, da batata, do tomate, da alface, da cebola, enfim, e também garantir a qualidade do produto final, né? Veja, nós estamos hoje no dia 25 de junho, né? Estamos aqui no dia 25 de junho. Segunda e terça-feira, agora, dia 23, 24, choveu no estado de São Paulo. Na sequência veio o quê? Geada. Frio. Vou falar frio, porque geada não tem mais, assim, pelo menos não tem mais previsão, pelo menos a curto prazo. Mas veio frio. E esse frio vem vindo, essa chuva seguida de frio, vem vindo desde o final de maio. Então, há uma possibilidade grande, os modelos estão indicando, que nós vamos ter mais episódios de chuvas, seguido de mais episódios de frio. E o que antecede a chuva são episódios de temperaturas mais altas. Exatamente. Então, essa amplitude térmica. Entendeu? Então, se você tem... Isso começa a trazer certo estresse térmico para a planta. Deixa a planta mais vulnerável. E para ela continuar expressando seu maior potencial, o tratamento fitossanitário e o de nutrição junto, lógico, se faz de suma importância. Perfeito, muito bom. Vamos movimentar um pouquinho, tem uma região ali, óbvio, tem a região da Grande Curitiba, né, que ali produz as hortaliças para suprir o mercado paranaense, de maneira geral, e nós também temos a região de Guarapuava, né, grande produtora de batata, importante região produtora de batata brasileira, e também temos a região produtora de cebola, dentro ali do sul, digamos assim, né, ali do Paraná, de Santa Catarina, né? O que nós podemos esperar para essa região? Ainda nem chegamos no Rio Grande do Sul. Vamos guardar aí os produtores de maçã um pouquinho, vamos guardar aí os outros agricultores ali de batata do sul, vamos guardar ele separado, vamos tratar o sul um pouquinho separado. O Paraná vai ser assim, ó. Se a gente está vendo alguns episódios de chuvas em São Paulo, imagina o Paraná. Nossa. Aquela região sul do Paraná e também a região dos Campos Gerais, ou seja, todo o sul e leste, e aí pega também o sudoeste, né, o sudeste ali, no Paraná, cara, ali vai ser chuvas diretas. Só para você ter uma ideia, já agora nessa semana tem mais chuvas. Toda semana, ou a cada pelo menos 10 dias, tem uma frente passando e vai levar chuvas. Mas ali, Xará, nós vamos ter também essa amplitude térmica muito grande no sul, porque costuma ser mais frio do que o sudeste aqui, né? Mas a tendência é... Então você tem uma chuva agora, você teve o frio, você teve a geada, aí tem mais uma chuva e fica uma semana. Antes, aí a temperatura começa a subir. Ela sobe mais gradual. Talvez diferente do estado de São Paulo. Aí ela vai começar a subir. E aí ela fica lá 3, 4 dias com temperaturas altas, aí volta a ter uma chuva, ela cai. Aí volta a ter amplitude, volta a cair. Então quando você olha os gráficos de temperatura, você vê muita oscilação. Mas não tão intenso como o estado de São Paulo. Se você fosse colocar num grau de intensidade São Paulo dessa amplitude... São Paulo maior do que o Paraná. Então vamos colocar assim, o centro-oeste com uma amplitude maior, uma intensidade maior nessa amplitude, o estado de São Paulo médio e ali essa parte do sul menos, mas com mais chuva, mais úmido.
bem mais úmido, com chuvas muito mais regulares, mais frequentes, e aí a amplitude térmica, eu vou te falar que aí vai ser um pouco diferente por conta assim, ó, vai ter uma semana fria, uma semana quente, uma semana fria, uma semana quente. Então a planta não consegue se aclimatar. É importante os agricultores que já semearam, estão numa fase inicial de cebola, por exemplo, na região ali, né, do sul, que eles se atentem a isso, porque essa amplitude para a cebola, ela pode estourar uma praga como a trips, que Sim. é muito importante você fazer um bom controle da trips, é um bom controle inicial, né? E essa amplitude favorece a trips, né? Esse calor, esse calor que vai ter aí esses intervalos mais secos, né? Por mais que sejam curtos, favorece bastante. E as doenças também, né? A gente sabe que a cebola, são folhas. Você tem que ter um cuidado redobrado com as folhas ali de cebola. Isso é muito importante, né? Você proteger aquelas folhas ali, semear e conseguir sair com o stand inicial muito bem feito e cuidar daquilo até o final, né? É o que eu falei. Construir as camadas de proteção sempre que possível, ao longo de todo o ciclo, né? Exatamente. E o agricultor de cebola ali, ele sofreu bastante nos 2 últimos anos já. Sim. Foi complicado para ele em questões de condições comerciais. Nós vamos ter um episódio do nosso TerraCast, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso com o pessoal do CPEA, da HF Brasil, né? Nosso 3º ou 4º TerraCast vão ser com eles, onde eles vão falar e trazer as perspectivas, né, de mercado para o futuro. Mas enfim, voltando nessa safra agora, eu recebi a informação para a cebola, por exemplo, que foi vendido mais semente de cebola, foram semeados mais hectares de cebola, né, do que era esperado, comparado com o ano passado. E esses agricultores, eles têm que cuidar muito bem disso, porque é o momento deles cuidarem disso. Né? Esse é o ponto, né, Xará? Isso é muito importante. Exatamente. Eu vou recordar uma vez um grande mestre meu de agrometeorologia, Dr. Ângelo Paes de Camargo, já falecido, né? Só para você ter uma ideia, ele que trouxe a agrometeorologia para o Brasil lá na década de 60, 70. E se eu falar que eu fui estagiário dele, então vamos falar minha idade já, né? Não, cara, não conta a tua idade, cara. Você é um cara novo, eu ia falar que você tem quase a mesma idade que eu, além do mesmo nome, né? Pelo cara, isso. Mas ele sempre falava uma coisa para mim. Falou, 100% da colheita está no plantio. O que significa isso? Se você não fizer um plantio bem feito, um tratamento ali inicial bem feito, cara, acabou já seu potencial produtivo ali. Você pode, durante todo o restante da safra, você pode cuidar dela perfeitamente. Mas, cara, é ali que ela expressa seu maior potencial. Legal. É isso. Então, Legal. O plantio para mim é essencial. Perfeito. É essencial. Então, faça um plantio bem feito, use produtos e sementes de qualidade, não economize. E como eu disse, tratamento fitossanitário, você pode economizar em outras coisas operacionais. Mas o seu tratamento fitossanitário, cara, não economize. Ainda mais num ano igual esse. Não dá para brincar, que é um ano mais um. Exatamente. Quando você, igual ano passado, era mais seco. Beleza, se é mais seco, você dá até para dar uma relaxada. Mas um ano como esse, onde você vai ter mais chuvas, grandes amplitudes térmicas, estresse térmico, por conta dessas amplitudes, você não pode bobear, cara. Não pode. Exatamente, Xará. Eu tenho uma lição que aprendi também, exatamente igual essa, talvez veio do seu professor, né, do que trouxe a agrometeorologia, e que diz que o potencial produtivo é um chip instalado dentro da semente, ou dentro daquela muda, ou da semente, né? E quando você a transplanta, aquela muda, ou quando você semeia, né, você está iniciando com 100% dela. E tudo que acontece no decorrer do desenvolvimento, você vai só diminuindo. Menos 2 quilos aqui, menos 3 quilos ali, menos 10 quilos aqui. E no final das contas, aquilo que podia se expressar em, sei lá, 100 toneladas por hectare, 40 toneladas por hectare, 30 toneladas por hectare,
quero potencial máximo de produção daquilo que você colocou, todo o emprego da tecnologia errada ou o não emprego ou não utilização dela vai decaindo, denigrindo essa produtividade, vai fazendo com que o potencial produtivo ele seja reduzido. Exatamente. Por isso é importante. Legal, bacana, Xará. Vamos um pouquinho pro sul? Vamos falar um pouquinho do sul agora? O que o produtor ali de maçã, o produtor de uva ali de Bento Gonçalves, daquela região ali, seja de suco ou uva para vinho, ou seja a uva de mesa, né, que eles têm ali, o que eles podem esperar agora, entre outras produções, claro, né, entre outras frutas e hortaliças que tem aqui, ali naquela região, o que ele pode esperar ali? Cara, assim, é um ano muito típico do Rio Grande. A gente esteve no evento lá da Vitz, lá né, juntos lá. Vitz Aurora. Vitz Aurora. Obrigado aí pelo Vitz Aurora por nos receber aí, parceria que está dando certo aí, contem com a gente aí também no ano que vem. Né? E aí a gente, para uva, cara, vai ser um ano formidável. Ainda mais essas frutas, vamos falar as frutíferas de clima temperado, que precisam de frio para desenvolver, né? Depois dar uma boa florada. Cara, está sendo um ano extremamente frio. O acúmulo de frio esse ano está sendo absurdo. Então tudo está caminhando para que o produtor, seja de maçã, seja de uva, seja de pêssego, né, dos climas temperados, cara, se dê muito bem para a próxima safra, porque condições vai ter. Bom, né? Bom. Então, iniciando a safra da maçã. Exatamente. Então, é muito importante. Até estivemos na Senafruit também ano passado. Obrigado, pessoal da Senafruit também. Conte conosco aí no ano que vem. Com certeza estaremos juntos com vocês novamente. Muito bom, Xará, muito bom. Bom, nós estamos chegando no final, são muitas informações e eu preciso perguntar para você como é que o agricultor pode acessar mais essas informações. Nós temos a nossa parceria, claro, divulgamos semanalmente, né? Mas como é que ele pode acessar mais essas informações aí sobre clima? Primeiro, eu acho que é seguir a gente nas redes sociais ali, né? Tanto nas mídias sociais da Goan quanto da Rural Clima. Semanalmente ou diariamente a gente está trazendo muitas informações ali de qualidade para o produtor. A gente tem a Rural Clima e a Goan tem uma parceria muito forte, né? Então toda semana a gente traz novidades, traz informações. E lógico, se você quiser saber mais sobre a sua região, sobre a sua produção, sua fazenda, sua propriedade, entre em contato com a gente lá na Rural Clima ou procure um técnico da Goan que vai poder te ajudar a ter todas essas informações. É isso aí, nós temos a Terra e Clima, você aí, né, muito importante aí. Siga @Rural Clima nas redes sociais, né, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Siga a Goan também, nós temos lá nas redes sociais, estamos presentes praticamente todas no Instagram, no Facebook. Vai aparecer aqui para você um QR Code para você entrar em contato aí com a gente. E nós temos a parceria com a Rural Clima, onde semanalmente no Terra e Clima nós divulgamos aí os principais destaques para as principais regiões produtoras do Brasil, né? Os principais destaques agrometeorológicos, né? As tendências para aquela semana e o que o produtor pode esperar para aquele mês, para aquela safra ou para esse inverno, né? E se você quer saber mais, algo específico, entre em contato com a Rural Clima ou com a gente, faça um comentário lá, gostaria de saber mais informações para essa região aqui da cebola do Paraná, região da batata de Vargem Grande aqui, estou localizado aqui, que nós teremos um enorme prazer no próximo TerraCast, Terra e Clima, né? Em fornecer essas informações para vocês aí, dedicada aí. Afinal de contas, esse é o nosso estilo, esse é o nosso modelo de trabalhar com foco no HF, né? A Goan que tem mais de 70 anos aí no mercado, né? Está presente em diversos países, mas é nova aqui no Brasil. Sim. Né? Ingressou aqui em 2019, né? Uma empresa relativamente nova. Está engatinhando, né? Está engatinhando no mercado. Mas fazendo muito sucesso já. Exatamente, com foco no agricultor. Xará, vou te convidar para dar os seus recados finais aí, fique à vontade aí, alguma mensagem que você queira passar para o agricultor ou alguma coisa que você queira aí. A gente, Marco, primeiro agradecer ao Goan pela sua parceria, por esse privilégio de estar aqui hoje gravando esse TerraCast. É uma honra estar conversando com você, um amigo de longa data aí. É sempre uma honra estar aqui com você. E falar para o produtor, se cuide
bastante na sua lavoura. É um ano totalmente diferente do que foi 23 e 24. É um ano mais promissor, com perspectivas não só para esse inverno, mas para a primavera também muito boas no Brasil. Então invista, que eu acho que se você investir em qualidade, com produtos como tem a Goan, de ponta, eu acho que tem, e olhando o clima, acho que você tem tudo para ter uma safra maravilhosa aí pela frente. Muito legal, Xará. E você, agricultor, produtor, não importa a região, a cultura, onde você esteja, você que é do HF, né? Você que é das hortaliças, das verduras, das frutas, conte com a Goan. Com os pés na terra e mãos à obra, essa é a nossa missão, levar informações técnicas para que você consiga com elas tomar a melhor decisão e acessar esse potencial produtivo da sua lavoura com alta produtividade e com qualidade, né? Sempre pensando aí em você, conte com a Goan, com as tecnologias. Procure um dos nossos RTVs, coordenador de desenvolvimento de mercado, consultor de desenvolvimento de mercado, alguns dos nossos supervisores, alguns canais, revendas ou cooperativas que nos representam aí para mais informações sobre o nosso portfólio. Esse foi o nosso segundo TerraCast. O meu muito obrigado pela parceria Rural Clima, em especial ao meu amigo Marco Antônio dos Santos aí, meu xará, por estar aqui presente com a gente, trazendo essas informações ricas. E continue nos acompanhando aí, que em breve nós teremos o nosso terceiro episódio do TerraCast, trazendo mais informações relevantes que vão ajudar e contribuir para que você tome a melhor decisão possível dentro da sua lavoura, dentro da sua região. Muito obrigado.